Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. A intenção da leitura dos capítulos do livro A Bênção da Gratidão, de Richard Simonetti, é que a gente faça uma leitura, pelo menos tenha um vídeo de segunda a sábado, mas nem todo sábado eu estou conseguindo colocar, às vezes dá problema, e esses dias também a tecnologia ela é muito boa, nos ajuda muito, mas quando ela dá problema, ela atrapalha bastante. Então hoje nós vamos dar seguimento à leitura do capítulo 15, Mortos-Vivos. Eram perseguidos sem tréguas por homens e mulheres de expressão ameaçadora, andar cambaleante, olhos vidrados. Situavam-se como mortos que houvessem deixado a tumba para assombrar os vivos. Quando conseguiam imobilizar uma vítima, precipitavam-se sobre ela, empenhados em devorá-la viva, num ato horripilante de antropofagia, com preferência para a massa encefálica. Era uma luta desigual, porque quanto mais eram abatidos a tiros e bombas, mais surgiam, em hordas intermináveis e sinistras. Era preciso fugir sempre, buscar esconderijos recônditos, escapando do horripilante fim. Imagens dessa natureza estão em moda, em entediante repetição, marcando presença em livros, séries de TV, filmes, videogames, sempre enfocando a tenebrosa ação de sinistros mortos-vivos a ameaçar remanescentes humanos. Segundo o roteiro original, essas criaturas monstruosas foram, outrora, seres humanos vitimados por um vírus extremamente agressivo e de fácil propagação que destruíra sua humanidade. O Richard Simonetti está fazendo a menção aqui ao que a gente também chama de zumbi, né? Os mortos-vivos, que andam de forma cambaleante, aqueles olhos vidrados, com a cara ameaçadora, e perseguem os seres humanos remanescentes, ou seja, aqueles que sobraram, porque na situação que ele coloca, houve um vírus que foi alastrado de forma muito fácil. Esse vírus matou uma enormidade de pessoas e essas pessoas morreram, mas se reergueram de suas tumbas e passaram a perseguir aqueles que ainda estavam ali vivos, vamos dizer assim, não tinham ainda sido acometidos pelo vírus e morrido. Mas quando eles saíam das tumbas, estavam num estado que não é o normal, desse andar cambaleante, aspecto ameaçador, buscando atacar esses humanos para devorá-los. Então, uma antropofagia, então comer o ser humano, né? Mas com preferência para a massa encefálica, comer o cérebro. E eu lembro quando eu vi o filme, ainda na minha adolescência, um daqueles filmes antigos, né? A dublagem falava miolo, miolo. Então ficava uma mistura de uma comédia com filmes de terror, uma coisa realmente horrorosa, como ele fala aqui. E você dava tiro e eles não morriam, porque eles já tinham morrido. Então o que eram aqueles seres que mortos estavam vivos, mas não eram vivos? Que são, afinal? E aí ele coloca, né, os filmes, os livros, começam a valorizar essas monstruosidades que, olha que interessante a expressão que ele usa, que o vírus que deixou as pessoas doentes e morreram, quando elas voltavam da tumba como mortos-vivos,
estava ali destruída a sua humanidade. Ele não pôde ser mais preciso nisso. Porque quando o corpo físico morre, o que anima o corpo físico, então anima, vem de ânima, é alma. O que anima é a alma. Aquele corpo morrendo, a alma se desprende. Quando esse corpo volta à vida, ele volta desprovido da alma. Por isso que são mortos-vivos. São corpos que perambulam em busca de comer o cérebro, o que nós vamos discutir aqui também no capítulo, que não é por acaso, é uma analogia interessante. Mas eles não têm a alma, eles estão destituídos de humanidade. São corpos, é a matéria que, embora esteja animada por uma energia vital, a gente pode dizer que remanescente, uma energia vital que sobrou, a alma não está presente, porque é a alma que dá a característica da humanidade. Então ele fala, embora de péssimo gosto, lugar de destaque no bestialógico que domina o cinema atual, essas fantasias rendem bem, merecendo até mesmo a atenção e investimento de diretores e produtores de destaque. Então, quando ele fala assim, ele considera esses filmes de péssimo gosto, que a fala, né, é bestialógico que ele fala, é uma fala bestial, uma fala de asneira, né? Uma fala que não é de qualidade, a gente pode pôr nesses termos. Então, é um linguajar mais chulo. Mas os produtores de cinema, os diretores investem nesse tipo de filme. Então, ele nos pergunta, não lhe parece que o sucesso dessas horripilantes histórias lembra uma realidade apresentada pela doutrina espírita ao tratar da interação entre o mundo físico e o espiritual? A terra e o além? Então, olha, o sucesso dessas horripilantes histórias tem sucesso porque a gente está assistindo os filmes, a gente está comprando os livros. Por que existe um certo gosto, uma certa atração por esse tipo de, né, material, enfim, de filmes, né, que mostram esses monstros? E ele nos coloca aí nessa possibilidade de fazer uma ponte com a doutrina espírita e entender isso pelo conhecimento que a doutrina nos traz. Não posso dizer que a arte estaria imitando a vida. Então, não é que o cinema está imitando o que acontece na realidade, né, a vida aqui no nosso cotidiano, assim como a gente a conhece, já que não há nada de artístico nessas produções, porque a vida é, né, uma arte, tem beleza, você não tem esses monstros que saem das tumbas andando pelas ruas procurando comer o cérebro das pessoas. A gente não vai encontrar isso. Mas esses seres fantasmagóricos não lhe recordam nada? Segundo a doutrina espírita, somos rodeados por espíritos desencarnados. Então, o que acontece é que quando o corpo físico morre, ele fica lá enterrado, o espírito se desprende, o espírito sai, porque o espírito é vivo, o espírito é imortal. Então, o que sai dali e que anda por entre nós, está entre nós, são os espíritos, não os corpos deles que voltam a ter vida, mas o que não morre, que é o espírito, que volta a circular entre nós. Só que numa outra dimensão. Eles estão para nós invisíveis, a menos que alguém tenha mediunidade capaz de vê-los.
O mundo espiritual não é um compartimento estanque em remota região sideral. Então, desencarnou, o espírito está aqui, ele não vai ser lançado para um mundo espiritual. Olha, agora você morreu, você desencarnou, o espírito agora vai para o mundo espiritual que fica lá no espaço, em algum lugar. Não é isso. Trata-se de uma projeção do plano físico. Começa exatamente onde estamos e aqui permanecem todos aqueles que, libertando-se dos laços da matéria, não têm o preparo necessário, a leveza espiritual indispensável para alçarem-se a planos mais altos. Situam-se presos às regiões umbralinas o purgatório espírita, descrito por André Luiz nos monumentais livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então, Chico Xavier psicografou a série de livros de André Luiz que falam da vida no mundo espiritual. A gente conhece, a maioria de nós pelo menos, já leu, já conhece a obra Nosso Lar de André Luiz, em que ele faz, num primeiro momento, a descrição do umbral. Foi para onde ele foi após o seu desencarne. Então, André Luiz teria passado 8 anos no umbral e ele descreve aquela situação muito penosa, né, um ambiente assim, que foi desagradável para ele por algum momento de sofrimento, de tormentos. E ele foi depois resgatado quando conseguiu ali fazer uma prece, ele conseguiu ver o amigo espiritual que estava ali ao lado dele, cuidando dele, esperando o momento em que ele se conectaria com esse nosso cuidador, nosso protetor. E dali ele é levado para ser tratado no Nosso Lar, né? A colônia espiritual chamada Nosso Lar, que fica na região umbralina. Então, a gente pode imaginar que tem nessas áreas sempre o amparo, sempre espíritos ali dispostos a ajudar aqueles que estão sofrendo. Mas esse ambiente espiritual foi descrito no livro que ele situava, né, acima, uma projeção ali da crosta terrestre, acima da região ali do Rio de Janeiro. Seus passados quase 100 anos, a obra de André Luiz foi escrita, vai completar aí, vamos pôr aí, eu não me lembro o ano, mas vamos colocar aí, já se passaram mais de 80 anos, parece que o Nosso Lar não está mais localizado ali, porque essas cidades espirituais, elas não são fixas, elas se deslocam. Mas o que importa é, o umbral situa-se como mera projeção da crosta terrestre e aqui permanecem todos aqueles que, libertando-se dos laços da matéria pelo fenômeno da morte, permanecem presos ao imediatismo terrestre. Uma pessoa, ela desencarna, o espírito se desprende do corpo físico, mas por quê? Ele não tem o que ele falou de leveza espiritual. Não é que seja leve o espírito, mas é para entender que há como se fosse uma densidade. Quanto mais aderido à matéria é a energia condensada, é denso. Quanto mais o espírito tem vibrações que são, a gente vai dizer, baixas vibrações, seus pensamentos, seus sentimentos são mais negativos. Eu não gosto muito de usar essas expressões negativo e positivo, mas é fácil compreender quando a gente fala nos pensamentos negativos, pensamentos densos, pensamentos que são pesados. É justamente isso. A ideia que para a gente ter, para poder compreender, é que ele é muito pesado, muito aderido à matéria. E aí ele fica mais preso ao ambiente de matéria, ou seja, ali a superfície do planeta Terra.
quanto mais elevado espiritualmente, moralizado o espírito, então nesse sentido a gente pode dizer que ele tem pensamentos e emoções positivas, mas é moralizado, ele tem pensamentos bons, ele vibra em alta frequência. Então ele está mais desapegado à matéria, o corpo espiritual dele é menos denso, ele consegue ir a planos superiores. É importante considerar que não existe esse negócio de alto e baixo, né? O universo não tem, tá acima do planeta Terra. O que é acima e abaixo do planeta Terra? Não tem no universo esse negócio de alto e baixo. Então, o que a gente coloca é que há, sim, uma frequência elevada e esses espíritos que estão na mesma sintonia, eles criam pela sua vibração, pela sua mente, esses ambientes em que eles vivem. Então, de tanto pensamento denso que se criou ali, se projetou um umbral. A mesma forma quando a gente pensa e vibra sentimentos bons, sentimentos nobres, em que estamos desapegando, quanto mais o espírito vai se aperfeiçoando, mais ele se desprende da matéria. Não é que ele vai morrer, não é esse sentido, mas ele não está apegado, ele consegue ter uma vida mais espiritualizada e menos investida na matéria. Tá? Então, constituem a vasta nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O que Paulo estava querendo dizer quando falou em vasta nuvem de testemunhas? Esses espíritos, quando desencarnam, eles ficam entre nós, estão ao nosso lado. Isso pode ser assustador para algumas pessoas, mas ao nosso redor estão muitos espíritos desencarnados nos observando, nos acompanhando. Desprovidos do corpo físico, perseguem as criaturas humanas, pretendendo transformá-las em instrumentos para saciar seus vícios e paixões. São autênticos mortos-vivos. Pretendem viver como se encarnados estivessem. Então, eles desencarnam, mas eles querem continuar vivendo como se fossem encarnados. Eles estão tão aderidos à matéria que eles precisam se alimentar dessa energia da matéria. Então, eles nos acompanham e vão extraindo de nós, né, essa energia que ele fala. Eles pretendem nos transformar em instrumentos para saciar os seus vícios e paixões. Pessoa que é alcoólatra, ao redor dela tem muitos espíritos que desencarnaram e presos àquele vício do alcoolismo, ficam juntos ali, sugando, drenando a energia daquela pessoa que faz uso da bebida alcoólica. A gente já falou nos vampiros, que a gente usa o termo dentro da doutrina espírita de parasitas, parasitismo, fazendo uma analogia com a biologia, os seres que parasitam. Então você tem a pulga, por exemplo, ela é um parasita do animal, do cachorro, fica ali em cima dele, sugando o sangue, pegando pelos zumbis, pelos mortos-vivos. A gente também fez isso com a comparação do vampiro, as histórias, né, do morceguinho e o vampiro. E o que ele faz? Ele suga o sangue do ser humano e transforma o ser humano num igual a ele, num morto-vivo, num vampiro. O vampiro, ele é um morto-vivo também. Então são seres espirituais. O que ele está querendo dizer que é isso? São seres espirituais que estão nos acompanhando para sugar, para drenar essa energia. E ele vai falar agora do cérebro. Então, imitando a ficção,
A preferência pela massa encefálica de suas vítimas é bastante significativa, porquanto o maior empenho de espíritos nessa condição é devorar o cérebro humano, isto é, dispor da vontade das pessoas, induzindo-as a um comportamento compatível com seus desejos. Então vamos esclarecer isso, porque vontade e desejo são coisas diferentes. E quando ele fala que esses espíritos querem devorar o cérebro humano, não é comer o cérebro, né? Mas eles se conectam com a vibração, a mesma sintonia, que se conectam com o cérebro do humano, e ali ele começa a induzir aquela pessoa, foi o que eu falei do alcoólatra, começa a induzir aquela pessoa a beber, por agir, né, um comportamento compatível com seus desejos. Então, o desejo é eu quero, mas eu não faço, eu fico na intenção. Então, eu tenho o desejo de comer agora um picolé, mas eu fico só no desejo, eu fico na intenção, eu fico no querer para o futuro, mas eu não faço isso agora. Agora, se eu falo, eu tô com sede, eu tenho vontade de beber água, eu vou, abro a minha garrafinha e bebo a água agora, imediatamente, porque na vontade eu realizo. A vontade, ela está implicada na ação, no presente. Por isso que ele fala, o comportamento compatível com os desejos do espírito, mas que ele não pode realizar, e o que ele faz? Ele induz a pessoa a ter a vontade. Então a pessoa vai e ingere a bebida alcoólica. No desdobramento dessa ficção há o empenho dos mocinhos, o pessoal do bem, em descobrir uma vacina que evite a contaminação do vírus. A ficção, mais uma vez, imita a realidade. Existe uma vacina, sim, que impedirá sejamos contaminados pela influência dos mortos-vivos. Não é uma substância a ser ingerida, mas um comportamento a ser adotado, baseado na questão 469 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Responde o mentor espiritual: incisivamente, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Então, confie em Deus e faz o bem, que você está se imunizando contra o ataque desses mortos-vivos, desses espíritos que a gente diz que são obsessores, são os espíritos sofredores que buscam extrair de nós essa energia. Como ele faz uma menção ao vírus, a gente está vivendo uma pandemia viral e está se buscando uma vacina para combater esse vírus, tem uma mensagem atribuída a Dr. Bezerra de Menezes, agora nesse mês de agosto, no início, e se é de fato do Dr. Bezerra ou não, a gente tem que fazer igual Kardec, tem que ter critério, tem que ter bom senso, cuidado nessas mensagens espirituais que nos chegam a todo momento. Mas o que diz ali é exatamente o que o Simonetti colocou. Que o ser humano, os médicos, né, os cientistas estão buscando uma vacina contra esse vírus, a doença que ele está provocando. Então, uma vacina contra esse vírus para nos imunizar, só que fisicamente. E o que a espiritualidade espera de nós? Que a gente se imunize espiritualmente, que a gente faça o bem, confie em Deus, crie uma vibração de alegria, de amor, de esperança, de fé e vá fazendo o melhor que a gente pode, porque esse tipo de vibração, por si só, já faz o nosso organismo responder e elevar a imunidade. Quando a gente fica com raiva, né, deprimido, triste, com medo, isso faz com que a imunidade do nosso corpo caia. E aí sim a gente acaba adquirindo doenças. Mas isso é de um modo geral. O que se pede é, vamos confiar em Deus,
Vamos fazer o melhor que a gente pode, fazer bem, ter esperança, ter fé, mas não é qualquer fé, é uma fé raciocinada que a gente sabe, porque a gente sabe que Deus está conosco, sabemos que tem uma companhia dos espíritos bons trabalhando ao nosso favor e também tem os espíritos que estão encarnados trabalhando, né? São os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal de saúde e tantos outros para manter a nossa vida em boa qualidade, né? Com a gente que tenha conforto, cuidado, amparo. Muita gente tá disposta a fazer isso para o bem geral. Imperioso lembrar sempre, a ação dos espíritos sobre nós está subordinada ao fator sintonia, determinado por nosso comportamento. Os mortos que insistem em agir como vivos só podem devorar nosso cérebro, isso é, dominar-nos, induzindo-nos a fazer o que desejam, no terreno do vício ou do desregramento, se estivermos sintonizados com eles. Elegendo outras prioridades acima dos interesses imediatistas, vícios e paixões cultivados pelo homem comum, se deixarmos a condição de mortos, sepultados no imediatismo terrestre, e buscarmos a condição de vivos para a virtude e o empenho de comunhão com a divindade, estaremos protegidos. Então, foi o que eu falei sobre a sintonia. Estaremos todos protegidos, imunizados, se buscarmos essa sintonia, se buscarmos o caminho da virtude, do empenho em fazer o bem. Poderemos ainda, com nosso exemplo, exercitando a caridade com eles, operar o prodígio de favorecer sua ressurreição como seres humanos, espíritos imortais. E que bonito, porque não é só fazer isso para nos imunizar, para nos afastarmos dos espíritos que estão querendo nos obsidiar, fazer com que a gente ceda, né, aos desejos deles, mas para que a gente também cuide deles, ore por eles e mande para eles energias de amor, de cuidado, chamando eles à luz divina, à luz dos cuidados dos amigos espirituais que cuidam deles. São, antes de tudo, os filhos de Deus. Como tais, ainda que transviados, deverão forçosamente, mais cedo, mais tarde, por moto próprio ou estimulados pela dor, retornar aos roteiros do bem, a caminho, como todos nós, de gloriosa destinação. Todos nós temos o destino de sermos felizes. Todos somos filhos de Deus, amados por eles e cuidados por eles. Até que isso aconteça, é importante que cuidemos de combater imperfeições nossas, as nossas mazelas, para que não engrossemos as fileiras quando a morte nos transferir para o além. Então, é uma mensagem para que a gente possa se manter na sintonia, na vibração com o bem, cultivar virtudes em nós, porque somos espíritos imperfeitos, portadores de inúmeras mazelas, isso é da nossa natureza, ainda estamos nessa condição, porque escolhemos caminhos de acordo com a nossa ignorância, a nossa imperfeição, aqueles que vão nos levar, né, para a dor ou para o amor, que também já falamos sobre isso, mas assim, é importante que a gente, já com consciência disso, passe a fazer outras escolhas, passe a cuidar melhor dos nossos passos e vibrar por todos nós, por nossa condição, pela condição dos nossos familiares, por aqueles que estão nos acompanhando nesta vida ou na outra. Aqueles espíritos que estão junto a nós, necessitados de amparo, e aqueles que estão junto a nós, nos amparando, nos inspirando, nos orientando, guiando rumo a Deus. Então, tenhamos um bom dia, com boas vibrações, e até o nosso próximo encontro.